Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. É muito bom ter você aqui em nosso canal. Mas antes de a gente adentrar no vídeo, eu quero que você observe aí se ainda você não está inscrito em nosso canal. Caso não esteja inscrito em nosso canal, se inscreve aí rapidinho, se inscreve e não se esqueça que ao final deste vídeo você vai lá, deixa aquela curtida bem legal, comenta e compartilha. É muito importante a sua interação e participação em nosso canal. Cada vez mais que você curte e comenta, o YouTube ele passa a sugerir o nosso vídeo para outras pessoas. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Iremos comentar brevemente acerca desse livro de Bill Hybels, Liderança Corajosa. Recentemente eu li esse livro e teve algumas coisas que me chamou bastante atenção no tocante à liderança. Obviamente que não dá pra gente aqui comentar todo o livro, fica muito extenso e, ao meu ver, fica um pouco fadigante. Mas eu quero aqui abordar alguns pontos, dentre muitos, que me chamaram bastante atenção. Antes de mais nada, só quero acrescentar que Bill Hybels, ele é fundador da igreja em Willow Creek, no estado de Illinois, Chicago, nos Estados Unidos. É interessante que ele iniciou essa igreja com 12 pessoas, e essas pessoas eram jovens e adolescentes. Hoje, a igreja ela conta mais de 24 mil membros. Mas, além de muito trabalho ao longo desses anos, o que fez com que a igreja em Willow Creek ela pudesse ser bastante assim exitosa no cumprimento da sua missão? Nesse livro aqui, Liderança Corajosa, o Bill ele traz diversas lições ao longo dos anos de ministério e liderança cristã. E é justamente isso que eu quero aqui abordar e convidar você também para estar assistindo e prestando bastante atenção em alguns pontos que eu quero destacar desse livro aqui. Beleza? O primeiro ponto que eu quero destacar desse livro de Bill é uma frase que ele utiliza como um lema na Willow Creek, que é: a igreja local é a esperança do mundo. E eu fui confrontado com esse lema. Eu fiquei a pensar, ora, a igreja local é a esperança do mundo? Mas Jesus não é a esperança do mundo? Mas aí a gente se lembra do que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5. Ele vai falar no versículo 20 que nós somos embaixadores de Cristo. Isso mesmo, nós somos representantes de Cristo na terra. E faz sentido, então, a igreja ela ser a esperança do mundo. E quando eu estou falando igreja aqui, eu não estou falando da instituição, eu estou falando do corpo de Cristo, a igreja que vai morar no céu. Essa sim é a esperança do mundo. Então vamos lá para alguns pontos interessantes. Na página 81 e 82 deste livro Liderança Corajosa, o Bill ele traz um ponto que me chamou bastante atenção, que é acerca do que ele vai chamar de 3 Cs para a escolha de uma liderança ou de uma equipe. Esses 3 Cs é a combinação entre caráter, competência e a combinação. Combinação aqui entende-se aquela interação, aquela sintonia que tem daquele membro da equipe ou membro daquela liderança. Dentre esses 3 pontos, ele destaca o caráter. O caráter ele está acima daquela competência que o indivíduo exerce. O caráter está acima da combinação ou da sintonia que aquele membro, que aquele indivíduo, ele faz dentro daquele grupo onde ele está inserido. Então vamos lá. Ele diz aqui que o caráter ele precisa ser observado nas pessoas. E esse caráter ele é evidenciado através da honestidade, receptividade doutrinária, humildade, confiabilidade, uma saudável ética de trabalho e disposição de ser solícito.
Ele diz ainda, agora já na página 82, que o caráter está acima da competência. E por que ele acaba entendendo que o caráter está acima da competência? Ele diz que, nas tarefas da igreja, um ocasional lapso de competência pode ser aceito. Uma falha que uma pessoa comete dentro de uma atividade que ela realiza, né, pode ser aceito. Mas um lapso, de caráter causa problemas com extensas consequências. Uma falha de caráter tende a gerar desconfiança e a dispensar os membros da equipe. Um exemplo bíblico sobre uma falha de caráter, infelizmente, a gente encontra na vida de Davi. Davi, enquanto viveu uma vida obediente e regrada a Deus, ele foi abençoado e aqueles que estavam em sua volta foram abençoados. Mas a partir do momento que Davi ele vacilou, cometendo homicídio, um adultério, você percebe que a sua família veio à ruína. A sua liderança foi maculada. Então o caráter, ele é super importante para um líder. Outro importante ponto é acerca do chamado. Você tem certeza do seu chamado? Como saber que você tem um chamado? Primeiro ponto, todo aquele que foi salvo por Cristo Jesus, ele tem um chamado. Todos dentro do corpo de Cristo têm um chamado. Existe o chamado universal, que é para todo crente, para toda a igreja, que é o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cada discípulo, ele deve sim ser um discipulador. Ele deve sim ganhar outras pessoas para Cristo. É o proclamar a Jesus. É você se fazer entendido através da mensagem de Jesus Cristo. E existe um chamado específico. Alguns são chamados para ser pastores, para ser um pastor. Outros são chamados para ser um evangelista. Outros para liderar o grupo de mulheres, ou o grupo dos homens, ou a juventude da sua igreja. Então esses são chamados específicos. Na página 187 desse livro Liderança Corajosa, ele vai falar acerca justamente do chamado. Vamos ver aqui, acompanhe comigo. Ele diz: você tem certeza do seu chamado? Ou tenho certeza do meu chamado? Interrogação. Qual é a missão? Qual é a minha missão diante de Deus? Ele continua a indagar. Onde você quer que eu sirva? Qual papel você quer que eu assuma? São perguntas que nós devemos perguntar a Deus quando não temos a certeza do nosso chamado. Ele continua a dizer que é um grande privilégio e uma grande bênção receber um chamado do Santo Deus. E aqui eu separei um parágrafo muito importante que ele fala acerca do chamado. Abre aspas. Se você foi chamado para ser um líder, é sua responsabilidade de estar certo a esse respeito. Com seu coração aberto, busque a confirmação de Deus. Se você não a receber, faça tudo o que puder para discernir o que Deus está tentando lhe dizer. Se você receber a contínua confirmação do seu chamado, faça o que tiver de fazer para se manter concentrado nele. Colhe-o na sua geladeira, ponha em sua moldura sobre a sua mesa, mantenha-o em primeiro lugar na sua mente. Antes de qualquer outra pessoa, você deve ter certeza da sua vocação. Você deve ter certeza do seu chamado. Se ainda você não tem certeza do seu chamado, pega a dica, pega essa visão, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor, onde tu queres me usar, Senhor, em teu reino? O que tu queres que eu te faça? Eis-me aqui, e eu tenho certeza, através de um coração contrito, o Senhor, Ele irá te responder. Beleza? Então, o terceiro ponto, para a gente encerrar aqui, sobre esse breve comentário
desse livro que eu acho muito interessante e recomendo para você que é líder, dar uma pincelada, ler, observar, lembrando sempre que nenhum livro, com exceção da Bíblia, é infalível. Só a Bíblia é infalível. Os demais livros é como você estivesse comendo um peixe, vai comendo a carne, vai tirando a espinha, vai vendo o que dá para aproveitar. É como diz Paulo aos irmãos de Tessalônica, observar de tudo e reter o bem. Beleza? O terceiro ponto, que está também entrelaçado com a questão do caráter. Bill Hybels, ele vai utilizar o exemplo da liderança de José, mostrando que José foi um líder profícuo, um líder capacitado, um líder inspirador. Vamos lá? Na página 204, ele vai falar acerca de José. E ele cita em uma das suas orações, que ele registra aqui, ele pedindo ao Senhor, Deus, faça-me como José. Mas o que José tem para que a gente venha desejar qualidades que habitavam em José? Vamos ver aqui o que ele cita? Ele diz aqui, em um parágrafo, na página 204, que José permaneceu livre da corrupção do poder, com base no que as Escrituras dizem. Ele evitou impropriedade financeira, escândalo político e sedução sexual. Permaneceu imaculado até o fim. E, de fato, quando nós olhamos a história de José, como registra lá em Gênesis, nós vemos um jovem e um homem que permaneceu imaculado o seu caráter. Você não encontra nas Escrituras nenhum depoimento, nada que venha desabonar o caráter de José. Ele continua dizendo, e utilizando como exemplo José, que os líderes devem possuir um alto grau de autoridade moral se quiserem liderar bem. A autoridade moral vem de um coração completamente entregue, uma mente impoluta e uma consciência limpa perante Deus. Assim deve ser o líder que inspira, um líder chamado por Deus. Todos nós somos sujeitos a falhar, todos nós somos sujeitos a errar, mas precisamos entender, se queremos ter uma liderança bem-sucedida, antes de tudo, precisamos nos submeter a Deus e ter uma moral impoluta, imaculada. Por fim, na página 205, falando ainda acerca desse caráter de José, ele fala que conheço o seu valor, então me agarro a elas como um homem se afogando se agarra a um salva-vidas. Não há outro modo, e aí digo eu, através do que diz as Escrituras, de mantermos uma moral, uma conduta exemplar íntegra, senão praticando exercícios espirituais, buscando a santidade. A santidade esta que ela é passiva e ativa. É Deus agindo em nós e nós nos esforçando para viver uma vida pura, santa e imaculada. Um líder que deseja viver uma liderança bem-sucedida, uma liderança corajosa, como o Bill ele cita aqui neste livro, ele precisa seguir muitos passos importantes que as Escrituras nos ensinam, que o próprio Jesus nos ensina. E aqui eu finalizo destacando o que a gente citou aqui, tendo um caráter acima de competência, acima de qualquer outra coisa. Tendo a certeza do seu chamado, daquilo que você foi chamado por Deus para fazer. E a exemplo de José, procurando viver uma vida íntegra, pura, imaculada, praticando os exercícios espirituais, fugindo da imoralidade, das tentações, procurando ser justo, honesto em suas transações, em sua palavra, enfim, vivendo a semelhança de Cristo. Que Deus, ele abençoe a tua vida. E se você gostou desse vídeo, comente aí no final,
compartilha, dê aquela curtida massa e que Deus abençoe você e a tua família em nome de Jesus.